Os mistérios do cérebro, o poder da mente e até a possibilidade de transmissão de pensamento. A comunidade científica e a população nutrem um fascínio sobre o cérebro humano. Sobre os desafios da neurocirurgia, a formação da memória e descobertas genéticas, eu conversei com o diretor do Instituto do Cérebro. Dr. Paulo Niemeyer Filho, boa tarde. Muito obrigada por estar conosco aqui no jornal. Boa tarde, Joyce. O prazer é todo meu. Doutor, o cérebro desperta tanto interesse da comunidade médica, da população em geral. Por que todo esse interesse tão crescente? Joyce, o cérebro é onde está a nossa alma, onde está a nossa personalidade. E tem essa ideia de que só usamos 10% do cérebro e que há muito a ser descoberto. Então, o cérebro é realmente um mistério ainda em todo o seu funcionamento, né? E eu acho que isso é que traz esse interesse crescente. E hoje, nós falamos muito sobre essa interação com a tecnologia e esse exagero, né, nessa interação. Esse relacionamento com as redes sociais a todo momento, isso tem as suas implicações neurológicas? Não, pelo contrário. Eu acho que o cérebro vai se adaptando a tudo isso. O cérebro é um órgão dinâmico, não é um órgão estático. E sempre que nós aprendemos uma nova habilidade, como andar de bicicleta ou qualquer outra coisa, ele vai criando novos circuitos, ele vai se adaptando. Então, eu acho que isso não traz um malefício. Ele vai mudando as suas habilidades, ele vai se adaptando ao meio, que é uma das características do homem. Uhum. Quando a gente fala do termo mente estendida, a gente está falando dessa dependência? Exatamente. A mente estendida é exatamente isso. Essa capacidade do homem de interagir com os objetos e com os instrumentos, né? Quer dizer, quando um deficiente visual está andando com uma bengala na rua, ele não está sentindo a mão na bengala, ele está sentindo o chão. Ele tem essa capacidade de estender a sua percepção, né? E a mesma coisa a gente vê na imagem corporal. Quer dizer, quando você está dirigindo um carro que vai pôr na vaga, você não precisa ir lá medir a vaga para ver se o carro cabe. Só de olhar, você já tem aquela noção, você tem aquela projeção e sabe que o carro vai entrar ali naquele espaço, né? Isso é que a gente chama de mente estendida. Dr. Paulo Niemeyer, o que é possível dizer sobre a relação entre a Covid-19 e as questões neurológicas, os impactos neurológicos? Joyce, é bem provável que o cérebro seja afetado também por esse vírus, porque não é razoável que ele afete todos os órgãos, menos o cérebro. Então, isso ainda não está bem estudado, porque seria preciso fazer uma biópsia cerebral ou coisas dessa ordem para diagnosticar o vírus no cérebro. Então, o que nós temos são evidências em estudos de necrópsia. E na prática, o que se observa é que o vírus provoca acidentes vasculares cerebrais, por trombose, por obstruções de artérias, o que é explicado por esses distúrbios de coagulação que aparecem com a doença. E esses acidentes vasculares são graves, eles podem levar, inclusive, à morte. Então, eu acho que ainda é um estudo, ainda é um campo aberto para esclarecimento. Doutor, o senhor está lançando o livro, né, No Labirinto do Cérebro. Então, de onde que surgiu, né, como surgiu essa ideia? Qual foi a sua intenção de reunir esses relatos de tantos anos de carreira? E quais são esses relatos que o senhor pode nos adiantar, né, nos contar desse livro? O livro me deu um prazer enorme de fazer. Quer dizer, ultimamente há um interesse enorme pela neurociência, todas as televisões, revistas estão sempre publicando assuntos sobre o cérebro e os lugares que eu vou as pessoas querem sempre saber detalhes dos progressos e ouvir histórias. Eu achei que eu devia pôr isso num livro. Então eu contei fiz assim como se fosse um passeio pelo cérebro, falando das várias áreas cerebrais, como é que cada uma funciona, quais as funções e conto uns casos para ilustrar aquelas funções. Então, ficou um livro muito agradável, muito leve, é um livro para leigos, não é um livro para médicos, mas os médicos podem ler também, porque vão se divertir. E é um livro que, enfim, me deu muito prazer e as pessoas estão gostando muito, o que me dá mais satisfação ainda.
O que o senhor nos diria, né? O que o senhor espera, o que o senhor vê dos estudos e dos seus estudos em relação às possíveis descobertas que estão por vir em relação a este órgão tão fascinante que é o cérebro? Nós estamos vendo cada vez mais descobertas da ressonância magnética funcional, a proporção que a indústria, que os equipamentos vão progredindo, nós vamos tendo mais e mais conhecimentos sobre o cérebro. Eu acho que agora o que vai vir de mais importante são essas possibilidades de alterações genéticas. Nós vimos as duas moças que ganharam o Prêmio Nobel essa semana, e essas doenças neurológicas degenerativas e congênitas, hereditárias, que não têm cura, essas doenças vão ter uma possibilidade de tratamento, como Alzheimer, o Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica. Todas essas doenças abrem assim uma possibilidade real de cura num período que não deve ser muito longo. Então, eu acho que esse prêmio vai ter uma repercussão muito grande na prática da neurologia. O senhor cita algo muito interessante em relação ao futuro, que fala sobre a transmissão de pensamento. Como seria isso? Olha, esse é um sonho, mas é uma coisa que é real, né? Quer dizer, quem de nós nunca pensou numa pessoa e essa pessoa telefona, né, na mesma hora, né? Isso é tão comum quando você está muito querendo falar com alguém e esse alguém te liga. Então, eu acho, quer dizer, já existem trabalhos que o cérebro funciona à base de eletricidade, de conexões elétricas, e essas conexões que são registradas no exame de eletroencefalograma já foram já foram transformadas em cálculos matemáticos, em impulsos elétricos. A pessoa pensa alguma coisa aqui, lá no Japão liga uma máquina ou faz o funcionamento de um outro aparelho. Então, eu acho que não acho impossível que possa haver algum tipo de comunicação assim. E já li muitas coisas sobre isso, inclusive em usos militares, nas Forças Armadas Americanas, como maneira até de acionar e de comunicação silenciosa. E eu acho que isso, por enquanto, é um sonho, mas tudo que é um sonho hoje, daqui a pouco vai ser realidade, né? Então, eu acho que é uma fantasia muito interessante essa. Dr. Paulo Niemeyer, muito obrigada por estar conosco aqui no Jornal da Tarde e até a próxima. Parabéns pelo livro. Muito obrigado, Joyce. Eu que te agradeço. E se você me permitir, eu vou mostrar aqui o livro. Olha, claro. Viu? Que você deve ler também, que você vai se divertir com ele. Viu? Muito obrigado.